Boa noite, pessoal. Estamos no nosso terceiro dia de evento do segundo Pluralidades Poéticas, este ano trabalhando com o tema Poesia e Transformação. Desde o primeiro dia, a gente tem comentado que o objetivo dessa segunda edição era desenvolver algumas coisas que já estavam sendo discutidas no primeiro evento, em que a gente começou a discussão com poesia brasileira, moderna e contemporânea, dos anos 50 para cá. Então, isso vem se acentuando nos debates que estão ocorrendo nos referidos dias e com as comunicações. E na noite de hoje, a gente vai ter a oportunidade maravilhosa de conhecer o trabalho do professor Fábio Cavalcante de Andrade, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Fábio, ele tem a graduação, o mestrado e o doutorado, se eu pode me corrigir se eu estiver errado, pela Universidade Federal de Pernambuco, discutindo no doutorado questões de hermetismo e poesia contemporânea, se eu não me engano, pelo que eu tese. Ele atualmente é professor adjunto A2 do curso de Letras da UFPE e coordena o Núcleo de Estudos de Literatura, Memória e Imaginário, intitulado NUME. Atua nas áreas de teoria, crítica e história literárias e tem experiências na área de literatura comparada e literatura contemporânea, desenvolvendo pesquisas nos seguintes temas: literatura brasileira contemporânea, poética moderna e contemporânea, literatura e mito, e literatura e memória. Hoje ele vai falar para a gente a sua fala se intitula, na verdade, sobre crítica em debate. Crítica em debate, o desafio da pluralidade. Professor, a fala é sua. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Queria agradecer o convite. Bom, primeiramente queria agradecer, uma satisfação participar do evento, que conta assim, com figuras muito interessantes. Oswaldo Silvestre, ver um pouco do trabalho dele, a Célia, alguém que tem um trabalho que eu acompanho já há um tempo. Então, acho que um espaço como esse, aproveitando essa lógica, né, na qual a gente está imerso, não sabemos até quando, né, me parece favorecer muito, né, a ampliação do diálogo, né, de um diálogo que a gente possa fazer sobre a literatura contemporânea e sobre uma série de questões, né, que orbitam esse tema, que me parece sempre um tema muito instigante e desafiador, pensar a literatura a partir dessa noção de contemporaneidade, né? O Borges tem uma imagem que eu gosto muito nas Ruínas Circulares, que é um ponto muito interessante dele, que o trabalho do sonhador dele é tecer uma corda de areia ou amoedar o vento sem rosto, né? É um pouco esse o nosso trabalho ao tratarmos de literatura contemporânea. E, aceitado o convite, né, pensei imediatamente em trazer para essa fala uma conversa sobre a noção de pluralidade ou diversidade, que é algo que atravessa de maneira muito importante, muito sintomática, né, aquilo que a gente pode chamar de literatura contemporânea, e a reflexão sobre essa literatura que, por vezes, se ocupa, né, dessas noções como tentativa de ler, de tentar compreender os sinais, os sintomas, digamos assim, e as imagens possíveis, as significações possíveis que essa literatura pode assumir para nós. E aí eu brinquei um pouco com isso, pensando que a minha fala poderia se desenvolver como uma glosa ao mote, eu estou chamando de mote, uma ideia do Roland Barthes, que está no Crítica e Verdade. Barthes diz o seguinte, vou te pedir, Fadu, para passar para o slide 2. Toda crítica deve incluir em seu discurso, mesmo que fosse do modo mais indireto e pudico, um discurso implícito sobre ela mesma. Toda crítica é crítica da obra e crítica de si mesma. Então, está num dos breves ensaios do Barthes do Crítica e Verdade, acho que o que é a crítica, e eu pensei isso como, na verdade, um mote que eu precisaria desenvolver para pensar
a crítica em crise, a crítica diante da diversidade e da pluralidade. E para que essa conversa sobre questões tão candentes, tão complexas, pudesse ter um mínimo de prumo, eu pensei nessa minha glosa em desenvolver minha fala em 2 momentos. E eu te pediria para passar para o slide 3, que a gente vai permanecer um tempo nele. Que é a pluralidade das abordagens críticas, o seu significado e seus desafios, esse seria o primeiro momento, mas os modos de ler a pluralidade poética dessa produção literária atual brasileira. E, num segundo momento, como entrever alguma importância desse discurso crítico no nosso tempo, né, entre tantos outros discursos que atravessam o pensamento contemporâneo. Então, eu vou passar a falar desse primeiro momento, né, desse primeiro desdobramento da minha fala, que é essa pluralidade de abordagens críticas. E, na esteira disso, os modos, as possibilidades, né, de ler a pluralidade da própria literatura. Há um ponto que me parece ser fundamental para começar essa conversa, e aí eu me lembro de um texto, de um trecho, de um livro muito interessante, de um crítico português, que é o Adolfo Casais Monteiro, um texto muito emblemático, que é O Mistério e Clareza da Crítica, do Casais Monteiro. E ele diz uma coisa muito interessante nesse texto, que diz assim: se há várias críticas e métodos, é porque não há nenhum. E me parece ser muito interessante essa afirmação do Casais Monteiro, que é um grande crítico, mas que nesse momento, nesse trecho específico do Mistério e Clareza da Crítica, né, ele denuncia essa falta de costume, né, a um momento, a um contexto de esgarçamento, né, de abertura do discurso crítico, que se desregula e chega, a partir de momentos assim muito importantes, um deles o pós-estruturalismo, a se transformar nesse campo aberto e minado. Aberto e minado. É ainda o momento do Casais Monteiro, um momento pouco afeito à ideia de, será uma palavra-chave na minha fala também, a ideia de complexidade. E aí eu penso que é importante entender que esse processo de abertura, ou desgarçamento do discurso crítico, ele, evidentemente, começa antes da própria noção de pós-estruturalismo. Né? No Brasil, por exemplo, eu teria 2 exemplos que eu acho que são muito importantes, e eu vou voltar a falar muito rapidamente do Cândido. Eu queria me ater mais em uma outra figura que me interessa muito, que é o Osman Lins. Mas eu acho que esses são 2 exemplos muito interessantes de leitores que, de algum modo, antecipam a crítica a esse momento pouco afeito, né, à complexidade que marca desde o incômodo do Casais Monteiro até uma crença excessiva no método, que foi uma das marcas do estruturalismo mais ortodoxo. Bom, talvez eu não devesse me deter tanto no Cândido, porque vocês devem conhecer bem o trabalho do Antônio Cândido. Vou citá-lo mais à frente, em um certo momento, para mostrar como eu penso que o Cândido se coloca dentro de um contexto muito específico da história da crítica brasileira. Mas, bom, o Cândido foi sempre para nós esse espaço em que a reflexão formal sobre o texto literário e a atenção aos seus aspectos sociais, políticos e culturais, né, andaram juntas. Né? Então, há um exercício e um esforço do Antônio Cândido, né,
em recobrir na sua leitura, na sua interpretação literária, essas várias dimensões que compõem a experiência literária, a experiência poética. À sua maneira, o Cândido foi construindo esse caminho, né, esse trajeto tão importante e tão formador para tantos críticos e tantos historiadores da literatura brasileira, e professores, inclusive. Além do Antônio Cândido, eu queria lembrar também o Osman Lins, né? De maneira diferente, o Osman Lins, esse escritor pernambucano, que faz, na verdade, a maior parte da carreira dele em São Paulo, foi um grande crítico da cultura brasileira, né? E eu tive o prazer de organizar a reedição dos Problemas Inculturais Brasileiros, do Osman Lins, que era um subtítulo tanto do Ideal e da Glória, quanto depois do Evangelho na Tábua, que são os dois livros que reúnem os ensaios de crítica cultural do Osman Lins. E aí me interessa no Osman Lins, já nos anos 60, em 1966, ele escreve um artigo chamado Do Outro Lado do Quadro. E esse mesmo artigo ele reaparece no Evangelho da Tábua, modificado, tá? Expandido, e com um novo título, com o título de A Instituição Literária. Eu vou te pedir, Fadu, para passar para o próximo slide, eu vou te pedir para ler. Pode ser? Pode, não tem problema. Leia, por favor. Tendem hoje os estudos literários, nas suas expressões mais avançadas e mais prestigiosas, entre as quais, como se sabe, avulta o estruturalismo nas suas várias modalidades, para uma atitude neutra e, portanto, neutralizante em face da obra. A influência na formação da obra de determinados fatores, como os fatores sociais e políticos, é posta de lado por anticientífica. Arrefecem as conexões do romance ou do poema com o que os circunda e esbatem-se ou anulam-se com isso as suas possibilidades de exercer um papel não literário no meio em que se implantam. Tendo se expandido no mundo, é inconteste entre nós o vigor dessa corrente. Os métodos de abordagem a que nos referimos, apesar de complexos, são mesmo assim claramente articulados, rígidos, seguem determinados cânones, obedecem a fórmulas bem definidas e por tudo isso podem ser ensinados, embora um tanto superficialmente, mas ao mesmo tempo com uma certa eficiência, a alunos com escassa ou nenhuma experiência de leitura. Problemas Inculturais Brasileiros, 2018. E essa eu acho essa leitura que o Osman Lins faz da realidade do ensino universitário brasileiro, ele que foi professor na Faculdade de Filosofia e Letras de Marília, acho ela extremamente aguda, né? A partir de isso sempre interessou o Osman Lins, as contingências da nossa realidade brasileira. Ele percebia que você vinha com esse repertório, né, de análise estrutural, apresentar isso a alunos que tinham pouquíssima leitura, como ele vai chamar aí, de cultura literária. Essa crítica é feita em 66, um livro chamado Mundo Estagnado, que depois se transforma em parte do Ideal e da Glória. Vejam como, de algum modo, a partir de uma realidade que é muito nossa, o Osman Lins antecipa aquele sentimento de literatura em perigo, que vai emprestar título, né, ao texto do Todorov. Então, esses me parecem ser momentos muito interessantes, muito importantes, digamos assim, para pensar esse momento o princípio desse momento de esgarçamento da crítica literária, que se constela, né? Se constela a partir dos anos 80 e 90, num leque de possibilidades muito amplo. E, nesse sentido, não se trataria mais hoje, né, após a implantação, digamos assim, de uma das últimas grandes correntes, assim, se a gente pensa nos estudos culturais e o pós-colonialismo, né, não se trata de pensar como uma espécie de tentativa de suplantar ou suprimir aquilo que
caberia melhor na rubrica de estudos literários, né? Como se os estudos culturais, o pós-colonialismo, fosse uma etapa mais avançada, capaz de substituir e tornar a ideia de estudos literários obsoleta. Não se trata disso, mas se trata de considerar uma espécie de convivência, nem sempre pacífica, é verdade, e isso nos interessa, mas de abordagens muito diversas que tomam o debate constante sobre o que é legítimo, sobre o que vale ou não na leitura literária, como a única garantia, esse debate contínuo e interminável, a única garantia de que a crítica possa acompanhar de perto o difícil horizonte que é a literatura contemporânea. Não perder de vista as suas transformações ou metamorfoses, para usar a expressão, por exemplo, da Lila Perrone Moisés, né? Espécie de esforço de costear o litoral a despeito do mar adverso. E as abordagens são múltiplas, né? Ora, desde uma espécie de crítica criativa, que estabelece uma espécie de relação simbiótica, por exemplo, com o seu objeto, a crítica de um Lorival Holanda, com Realidade Nominada, que é o último livro dele, um Afonso Romano de Santana, escrevendo, estudando o barroco, e assimilando uma tonalidade barroca ao seu discurso crítico. Né? Uma crítica, por exemplo, uma abordagem da literatura contemporânea como a da Regina Del Castanher, que pensa as lacunas da representatividade de uma série de setores da sociedade brasileira por parte do romance brasileiro contemporâneo, seja uma crítica que dialoga de perto com todo um pensamento contemporâneo aberto a novas possibilidades de ver o mundo, né? A Maria Esther Maciel, por exemplo, pensando em outras formas de existência, que me parece que sempre tiveram no foco da literatura, né? Essa questão do pensamento vegetal, o significado que o elemento animal pode assumir, né? A natureza como um todo pode assumir no diálogo do escritor e do poeta com o mundo. Então, as possibilidades são inúmeras, né? Elas marcam e elas demonstram um acompanhamento muito próximo, uma espécie de conhecimento aproximativo, para usar uma expressão do Bachelard, que é algo por quem eu me interesso muito, dessa reflexão com a própria literatura que é produzida na nossa época. E deve ser evidente que modos diferentes de realização do literário, como é o caso, né, pressupõem modos diferentes de leitura, de análise, de estudo. Não existe uma chave mestra. Se a gente pensa as abordagens críticas como chaves possíveis de leitura, não existe uma chave mestra. E assim, do mesmo modo que certas abordagens revelam aspectos de um texto, de uma obra, que poderiam passar despercebidos, outras inesperadas desregulam certas expectativas de leitura, principalmente obras, né, com grande fortuna crítica. Né? Um exemplo muito interessante disso, não necessariamente no âmbito da crítica brasileira, é o Jacques Rancière, por exemplo, lendo a Poética Mallarmé por uma chave política. Né? Então, esse é um exemplo. Né? E, nesse sentido, é um movimento natural e esperado que a crítica converta essa pluralidade da crítica. Se trata também, né, de converter o traço da literatura contemporânea em problema crítico, em problema teórico. Né? Então, é natural que, ao reconhecer-se plural, a crítica converta essa pluralidade em um problema de ordem teórica e crítica. Eu vou te pedir para passar para o próximo slide, Fadu. E queria tomar como exemplo, e vou falar dessa antologia que está aí, queria tomar como exemplo dessa pluralidade, mais especificamente da poesia, né? Pelo menos 3 antologias que me chamam muita atenção. Uma delas é publicada em 2013, que se chama Vinagre, uma antologia de poetas neobarracos. Foi organizada pelo poeta Fabiano Calisto.
Uma segunda se chama Inquebrável, Estelita para Cima. É uma antologia produzida, editada aqui no Recife pelo poeta e editor Wellington de Mello. E uma terceira, que é essa aí, que está aparecendo, que essa é bem mais recente, desse ano, 2021, que é o poema Se Chama Política. Que é essa antologia, ela gira em torno, ela reúne uma série de poetas, né, em torno do tema da pandemia e digamos assim, das repercussões políticas da pandemia no nosso país. E aqui há uma coisa muito interessante também, né, que é pensar que as antologias que nos anos 90, né, na primeira década e mesmo segunda década dos anos 2000, eram ferramentas de mapeamento da produção brasileira contemporânea, elas se transformam também, nesses últimos tempos, somente nessa última década, em oportunidades, em momentos de ajuntamento, de agrupamento efêmero, é verdade, de poetas com projetos e dicções as mais variadas. E isso é muito interessante, porque a antologia deixa de ser uma ferramenta de mapeamento e passa a ser um momento oportuno para agrupar poetas que se dissolvem depois e participam, cada um de um outro tipo de antologia, que possa ser marcado por pautas que representem as nossas, vamos chamar assim, de pequenas utopias. Mas isso tudo só para mostrar o caráter plural e diverso. E a nossa pergunta começa justamente por isso. Como entender e ler essa diversidade? Né? Porque essa questão da pluralidade pode propor dois caminhos interessantes para a gente pensar. Vários caminhos. Eu escolhi dois, que é as implicações de considerar a diversidade ou a pluralidade como um critério de legitimação e, consequentemente, de valoração, e quando ela se transforma... Desculpa, gente. Desculpa. As contingências do mundo contemporâneo. Bom, e a segunda, quando a pluralidade ou diversidade se transforma em espaço de exercício de uma crítica que assume ousar, arriscar-se e intervir. Isso me parece ser fundamental. E aí, inevitavelmente, eu vou passar por uma obra crítica que vocês já devem conhecer muito bem, que é a do Marcos Ciscar. Para mim, é uma referência importantíssima para pensar não só essa questão da pluralidade e da diversidade, mas tantas outras questões que atravessam a reflexão sobre o contemporâneo. E aí eu queria me ater a um trecho muito específico de um dos ensaios do Marcos, o tombor das vanguardas, a pluralização das poéticas possíveis como paradigma crítico contemporâneo. Mais especificamente, a sequência final, após pensar o gesto tumular e monumental do Haroldo de Campos, que, ao decretar o fim da vanguarda, né, legitima toda uma imagem, né, toda uma narrativa da poesia brasileira moderna, né, que se centra na noção de invenção e que deságua, a partir dessa própria lógica, naturalmente, na poética do próprio concretismo. Vocês já devem conhecer bem o texto do Ciscar. E o Marcos diz uma coisa muito interessante ao abordar essa questão da diversidade e da pluralidade. Diz que o desafio contemporâneo talvez seja o de não se deixar embalar pela crença na pluralidade, na multiplicidade ou na heterogeneidade, realizada e sem conflito, ou seja, na diversidade sem impasse, sem cisma e sem alteridade. Então, o Marcos traz essa reflexão, me parece ser muito precisa, né? Refletindo uma preocupação com aquilo que ele vai chamar de ambiente regulado, que pode
decorrer disso, né, dessa transposição de uma lógica biológica ou ecológica para o campo da cultura e da arte. E aí ele vai dizer, não é tão simples, né? E aí eu creio que ele tem razão. Eu pediria a você, acho que agora eu consigo ler, Fábio. Se não conseguir, eu leio. Eu consigo. Esse fragmento, justamente na sequência final do ensaio. Claro que a perspectiva do múltiplo e do diverso é necessária e justa, no sentido daquilo que prevê a disposição ou mesmo o empenho da tolerância, a coabitação, da atenção ao heterogêneo. Nada mais infértil do que a ideia de um mundo regrado pela autoridade de um discurso, sem uma dimensão forte de liberdade e de criatividade, sem abertura para o outro. Mas é necessário entender de onde vem o próprio conceito de diversidade, no momento em que ela passa a reger o campo da poesia. É necessário colocá-lo à prova, ou melhor dizendo, colocar à prova as condições que teria de corresponder ao que esperamos dele. Numa primeira abordagem, a nossa universidade tem uma inscrição cultural e política que comunica diretamente com o ethos da democracia, no sentido de uma horizontalização geral das relações e dos valores. Mas constato também que vem associada frequentemente à ideia de proteção, como se as diversas manifestações devessem ser resguardadas, abrigadas, cultivadas em ambiente regulado. A passagem para a cultura ou para a arte não me soa tão simples. O que vive culturalmente ou artisticamente não sobrevive da mesma maneira. E essa me parece ser uma reflexão muito interessante e que abre espaço, por exemplo, para pensar outros modelos, né, que fujam, digamos assim, de uma lógica ou de uma metáfora biologicista. Eu tenho me debruçado muito sobre o pensamento do Aby Warburg, que é um teórico da arte, historiador da arte alemão, de origem judia, e que é disso que se trata, propõe um outro modelo para nós pensarmos os fatos culturais e artísticos, né? Menos baseado nessa lógica de uma metáfora biologicista, né? Eu arriscaria uma resposta ao desafio do Marcos. E, para isso, eu queria que vocês enfatizassem, sublinhassem esse uma resposta, esse indefinido aí, uma resposta, entre várias outras possíveis. E a partir das coisas que têm me interessado e com as quais eu tenho trabalhado, essa resposta também é uma resposta que envolve uma série de elementos e uma série de críticos ideológicos. O João César de Castro Rocha, por exemplo, crítico carioca, tem um questionamento muito interessante sobre, digamos, uma narrativa que se tornou hegemônica, né? E que dá, né, aquilo que nós chamamos de crítica universitária, transforma a crítica universitária numa espécie de único e possível ambiente de existência do exercício crítico. E, nesse sentido, ao fazer esse questionamento, né, o João César resgata, né, uma das polêmicas mais importantes no âmbito da crítica literária brasileira do século XX, que é justamente a celeuma entre a cátedra e o rodapé. A cátedra representada pela figura de Afrânio Coutinho e o rodapé pelo Álvaro Lins. Isso sempre me interessou, porque o João César parece nos propor uma ideia de uma esquizofrenia produtiva que pudesse justamente, no seu caráter esquizofrênico, assumir algo, né, de uma escuta pública que era muito característica na chamada crítica de rodapé. Um desejo de intervir, né, um desejo de ser lida, né, por um público mais amplo, não apenas o público especializado, né, das universidades. Esse me parece ser uma resposta
muito interessante e que pode trazer coisas muito interessantes, um ganho, um rendimento muito interessante para o contexto em que a pluralidade e a diversidade, né, se transformem em problemas críticos. Porque nesse espaço em que se abre essa esquizofrenia produtiva, acontece uma coisa que me é muito cara, que é aquilo que eu chamo de inscrição da subjetividade crítica. Vocês vão encontrar isso, seja na obra crítica de um Marcos Liscar, seja na obra crítica de um Paulo Franchetti, seja na obra... Enfim, né? Inclusive, essa subjetividade crítica, com seu caráter provisório e perspectivista, né, assume, muitas vezes, um discurso em primeira pessoa que dá ao texto uma tonalidade ensaística que pode ser extremamente produtiva para adentrar no âmbito dessa pluralidade e diversidade, dessa multiplicidade que é própria do contemporâneo. E percebam, eu falo de perspectivismo, de uma subjetividade crítica que se vê nos seus pressupostos, nos seus critérios de leitura, como algo provisório, como algo muito distante de qualquer pretensão a uma verdade apodítica. Muito inspirado nisso, eu me interessei pela crítica de rodapé que foi produzida em Pernambuco. E como esses críticos de rodapé se relacionavam com a figura como a de Álvaro Lins. E é muito interessante, porque, na verdade, a gente tem uma trama extremamente complexa, né? A gente tem, por exemplo, um crítico pernambucano que escrevia muito nos jornais chamado Aderbal Jurema, que era um grande admirador do Álvaro Lins, mas é absolutamente refratário ao julgamento de Lins, por exemplo, de que Augusto Friedrich Schmidt seria o grande poeta brasileiro do século XX. Bom, Aderbal Jurema estava certo, em certa medida. Moacir de Albuquerque, que é outro crítico, por exemplo, tece loas a Afrânio Coutinho, mas diz discordar profundamente dele quando considera Álvaro Lins uma espécie de crítico amador. Então, todos eles tinham a figura de Álvaro Lins como uma referência, né? Considerada aí entre os anos 40, 30, 40, 50 como o grande crítico brasileiro, o crítico de rodapé e o grande crítico brasileiro. E eles se relacionam de maneira muito interessante, né, com a obra crítica do Álvaro Lins. Assumindo, e aí me parece ser algo interessante que a crítica de rodapé tem a nos oferecer, e que converge com aquilo que eu transformei no mote da minha fala e que está no Roland Barthes, de que a crítica deve ser crítica diante de si mesma. E dentro dessa lógica da crítica de rodapé, criticar a leitura de um crítico, criticar a valoração ou a interpretação de uma determinada obra é uma forma de prestar homenagem ao crítico. E isso me parece muito interessante, porque alça a ideia de debate a um outro patamar, longe da noção de polêmica, que, por sua vez, também acabou absorvendo tanto a Afrânio Coutinho quanto o Álvaro Lins, e pode transformar o debate numa espécie de exercício dialético. E aqui eu retorno ao Antônio Cândido. Me parece que o Cândido é o grande beneficiado dessa polêmica. Por não estar ali no Rio e diretamente envolvido na polêmica, eu chamo esse de os verdadeiros leitores da polêmica, aqueles que se beneficiam com as polêmicas. Não são os diretamente envolvidos, mas aqueles que, a uma certa distância, né? O próprio Cândido praticou a crítica de rodapé, a uma certa distância podem ensaiar o esforço dialético. Né? Então, há muita coisa interessante nessa crítica de rodapé que pode nos ajudar a pensar como viver essa pluralidade, essa diversidade de maneira mais produtiva.
Uma outra coisa que essa discussão sobre a crítica de rodapé pode nos trazer, e que me parece já ser uma discussão encampada por alguns críticos importantíssimos nossos, o Ciscar, inclusive, o Paulo Franchetti, a Leila Perrone Moisés, sempre esteve também na mira do Davi Arrigulho, é a noção de gosto, né? A ideia do gosto, que era tão importante. O gosto que muitas vezes não é considerado, ou é considerado uma categoria pré-crítica, ou mesmo não crítica, né? Como se o gosto não devesse participar da reflexão sobre a literatura, né? E aí, nesse sentido, talvez seja uma lição interessante para a crítica literária contemporânea dialogar com outras modalidades de crítica. Eu penso, por exemplo, na crítica musical. No âmbito da crítica da música, vários teóricos e críticos musicais têm trabalhado muito com a noção de pragmática do gosto, que dá ao gosto uma cidadania muito interessante no âmbito da experiência com a obra de arte. É dimensionada. Né? Não se trata aqui de um retorno ao impressionismo, palavra complicada e que se transformou numa espécie de tabu. Toda leitura crítica começa por uma impressão. É muito importante que se diga isso. Toda leitura crítica começa, ou deveria começar, por um conjunto de impressões, que não devem, inclusive, ser fruto de uma experiência vicária de outra pessoa. Não é? Então, esse me parece ser um outro elemento importante. Pensar a noção de gosto. Porque ela me parece ser consubstancial à ideia de subjetividade crítica, de que eu falei. Evidentemente, o gosto ele é tomado como um dos elementos estruturadores do discurso crítico. Uma espécie de ponto de partida, de reconhecimento do ponto de partida, nunca o ponto de chegada. Um crítico que aborde uma determinada obra para dizer apenas do seu gosto, não terá entendido qual o lugar que a noção de gosto pode ocupar na experiência crítica. Um outro aspecto interessante que eu acho que é possível buscar a partir do próprio Marcos Ciscar, né, é a ideia de que a crítica precisa pôr em xeque os seus pressupostos e, ao colocá-los em xeque e ao colocá-los em crise, se abrir para um diálogo mais cerrado, tanto com outras formas de crítica, com outras possibilidades de crítica, não apenas aquela na qual eu me reconheço, como também pensar conexões e relações insuspeitas entre obras que uma crítica mediadora e afeita ao gesto de fazer colidir conceitos, ideias e interpretações podem nos fornecer. E a noção de polêmica talvez atenda pouco a isso. Me parece a de debate, diálogo, muito mais importante. Se assumirmos a da polêmica apenas no sentido de que fala o João César no seu A Crítica Literária em Busca do Tempo Perdido. E num outro texto muito interessante, que é sobre o Silvio Romero, a polêmica como sistema. O João César fala na face solar da polêmica. Quando ele fala disso, e eu não teria tempo aqui para me demorar muito nisso, mas me parece estar falando muito mais de um caráter prospectivo do que retrospectivo. Ou seja, ele está muito mais estabelecendo uma discussão sobre as possibilidades de polemizar, de debater para o nosso tempo, do que simplesmente repetir uma lógica belicosa que marcou uma boa parte das polêmicas que atravessaram o Brasil do século XIX e início do século XX. Em resumo, o discurso crítico contemporâneo, o depois da crítica, para usar o Marcos, que é sempre um retorno à crítica, parece sugerir um espaço de tensão muito sugestivo e prolífico, na medida mesmo que se esgaça e se constela, produzindo colisões e instaurando momentos de mediação. Exercício que não pressupõe a ausência de valor
de julgamento ou de qualquer outra categoria, que às vezes a gente fica avesso, né? Mas redimensiona essas categorias dentro de uma lógica da intervenção, do compartilhamento e da tensão, sugerindo que o espaço, por excelência da crítica, não é nunca o extremo, mas as mediações possíveis e improváveis. O reconhecimento de tensões que são, ao mesmo tempo, motor e aporia para a própria atividade crítica. Sempre uma prática provisória e interminável. E aqui eu gosto muito da imagem de conversação infinita que é a crítica, como sugere o Davi Arrigucci Júnior numa entrevista, né? Para encerrar, eu darei 2 exemplos que me parecem muito interessantes. Um exercício do debate em meio à pluralidade, em meio à diversidade. É um exercício a que eu me dediquei no último curso que dei aqui na pós-graduação da UFPE, que foi trabalhar com o texto do Paulo Franchetti e o texto do Marcos Scarpa. E discutimos muito as diferenças, né, no modo de ler tanto a crítica quanto a literatura contemporânea nesses 2 autores. E passar desse momento, e esse me parece ser um debate muito interessante, contrastar as abordagens dos 2, né? E depois desse momento, eu fiz questão de mostrar também, e isso me parece essencial, que eles não se relacionam apenas pelas diferenças, mas há elementos convergentes muito interessantes, né? Elenco ao menos 4. A linguagem da crítica e a forma dela lidar com certos nódulos incontornáveis, que são a modernidade, a noção de invenção e ruptura. Ambos problematizam essas noções. E, ao problematizar, realizam um importante exercício metacrítico. E, ao realizar, segundo, o exercício metacrítico, aí vem o terceiro elemento dessa lista que me parece interessante nas convergências. E, ao realizar esse exercício metacrítico, inscrevem uma subjetividade crítica, que, inclusive, como disse anteriormente, se enuncia em primeira pessoa e se aproxima da tonalidade do ensaio. E, por fim, a ambos é comum a herança de uma certa modernidade. Seja o Marcos como leitor absolutamente importante para mim hoje no Brasil de Mallarmé, seja o Paulo Franchetti como organizador da edição crítica do Clepsidra do Camilo Peçanha, né? Para finalizar, esse conjunto de notas sobre a crise da crítica, seu infindável estado de crise, como da literatura e da própria poesia, que se atualiza em nosso tempo, ou seja, sua própria razão de ser, foi uma tentativa de assinalar que pluralidade e debate, como insisto, o desajeitado título da minha fala, podem rimar, mesmo que imperfeitamente, demonstrando que esse trabalho de Sísifo da atividade crítica vale o contínuo refazer-se, porque, afinal, como dizia Valéry, Sísifo criava músculos. É isso. Obrigado, gente. Professor, a gente que agradece pela fala. Eu estou conferindo primeiramente com os meninos se tem alguma pergunta ou consideração, imagina, ou alguma consideração no YouTube. À medida que for aparecendo aqui, elas vão informar. Eu estava fazendo anotações enquanto eu estava comentando. Para a gente começar a conversar, que a ideia é essa mesmo, é de uma conversa, eu percebi mais ou menos uma trajetória, se você tiver coisa a fazer, você pode também corrigir o que eu tiver costurado de maneira apressada ou de maneira equivocada. Me parece que o seu ponto de partida a gente poderia eu poderia tentar uma entrada para poder conversar com o senhor a partir de ponto de vista simples e etimológico. Crises como aquilo que é o simples ato de separar. Então como o vocábulo grego, crises, como ato de separar, e as suas traduções, como ato de separar, como decisão, como julgamento, como evento, como momento decisivo,
só por isso aqui a gente já tem, acho que, todo o arcabouço em português que nos leva a nomes e pessoas, ou pelo menos correntes, que regeram e ainda regem, ainda vigem de maneira muito forte no Brasil. E, pelo que eu estava percebendo, a sua proposta, desde o início, é um ponto claro de que, assim, não dá para dizer que a subjetividade não existe. Ela existe, é factual. Mas, com o passar do tempo, talvez fosse fazendo um diálogo com a história literária, nós encontraríamos algumas respostas no século XIX, ou, enfim, alguma herança que ficou na gente, de que foi se tentar fazer um distanciamento dessa noção de subjetividade, que fez com que ela fosse distorcida. E aí, automaticamente, o seu raciocínio é justamente fazer uma limpeza de todo esse terreno para recolocar a subjetividade atrelada ao vocábulo crises. Me parece que assim, é essa a entrada que eu estou tentando fazer para conversar com o senhor. Então, considerando esse momento de limpeza da capa, vamos organizar isso aqui, que eu estou brincando, mas que foi o que, alguma medida, o senhor fez, eu queria que o senhor... Vai ficar um pouco repetitivo, mas a ideia é lhe dar a oportunidade de desenvolver mesmo um pouco mais sobre os exemplos que o senhor trouxe dessa inclusão no próprio discurso, de um discurso crítico. Porque agora eu estou pensando assim num aluno, não de pós-graduação, mas de graduação nos vendo. Como é que ele entende isso? Você entendeu, Angela? Você poderia desenvolver um pouco mais sobre isso? Claro. Obrigado. Isso me interessa muito, Fadu, na verdade. Porque no curso, na verdade, eu dividi o curso com o professor Lorival Holanda. Nós acabamos hoje. O último dia de aula foi hoje pela manhã. E esse era o drama, veja, se esse é o drama dos alunos da pós, quem dirá os da graduação? Mas tudo bem. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu considero, por exemplo, certas categorias que eu estou sendo ensinado, inclusive os da pós, né? Desde o começo, a ignorar o gosto, a subjetividade. Como é que eu faço isso? Muito importante que também a gente tenha uma clareza sobre o que eu estou chamando de subjetividade crítica, né? Se trata, me parece, e aí talvez o termo perspectivismo que eu utilizei em algum momento seja o mais interessante, né? Vamos pegar o termo emprestado lá da filosofia, e principalmente da filosofia nietzschiana, e vamos pensar que cada abordagem, cada modo de ler um texto literário, ele é construído historicamente e situado culturalmente, né? Inclusive enraizado numa vida subjetiva também. E isso é muito importante. O drama, o nosso drama, e é um drama para o qual não teria muitas respostas, é dizer para o nosso aluno de graduação, por exemplo, me faça um trabalho sobre uma leitura, me faça uma leitura do Macunaíma, do Mário de Andrade. Ou então me faça uma análise do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Ora, é quase uma falta de honestidade intelectual nossa quando a gente faz isso. E eu brinco e digo aos meus alunos, o que é o seu trabalho, professor? Eu digo, é um exercício de leitura. Uhum. Eu brinco muito e digo, é um exercício de leitura. Por quê? Porque as grandes interpretações críticas, elas nascem de uma longuíssima convivência com as obras. Veja Alfredo Bose lendo Machado de Assis. É uma longa convivência. Isso, exato. É uma longa convivência, porque você, na verdade, as suas várias fases de leitor encontram de maneiras diferentes com o texto, com o mesmo texto que talvez já não seja o mesmo texto, a cada momento em que é lido por essa subjetividade que está em constante metamorfose. Então, esse me parece ser uma questão muito interessante, que é situar os alunos dentro disso, né, de que toda leitura crítica ela não é um trabalho acabado, mas ela é um risco. Olha, vamos correr um risco aqui juntos. Agora, claro, é difícil, porque muitos professores ainda trazem também uma lógica, né, de ensino e muito refratária a isso. Eu, pelo contrário, eu gosto. Eu tenho dificuldade, às vezes, porque eu digo aos meus orientandos, assim, eu sou muito warburgiano nesse sentido. Eu preciso adoecer um pouco do seu objeto, né, estabelecer uma relação visceral com esse objeto, se perder. Às vezes é difícil, porque um mestrado tem 2 anos. Se perder e se encontrar. E depois, a partir disso,
dentro desse labirinto e construindo caminhos e tal. Então, isso me parece, assim, fundamental, que é a consciência de que cada leitura dessa, cada trabalho desse, é um pouco para correr um risco. E, evidentemente, isso exigiria do professor uma visão muito mais aberta do que é ensinar e do que é aprender também. Não é? Sim. Do que chegar no primeiro período, pegar um aluno de Teoria da Literatura 1 e vamos fazer uma análise formalista, estruturalista do conto, do poema. Eu acho isso absolutamente improdutivo. Vamos estudar o estruturalismo, vamos estudar o formalismo e para mim, estabelecer um paradigma eu brinco, de crítica. Eu que sou um leitor do Jorge Bataille, que me interessa no meu pós-doc, vai ser sobre Bataille, se tudo der certo, se ainda existiu o Brasil. Eu brinco e digo assim, o meu modelo de crítico hoje é o crítico promíscuo. É aquele que namora com o estruturalismo, com a estilística, vai nos estudos culturais, numa visão mais culturalista, e pega algo de interessante para ler os textos. Eu falo muito também de uma espécie de anarquismo metodológico, onde o crítico é uma espécie de autogestor, em que ele vai assimilando elementos e práticas interpretativas e analíticas das mais diversas correntes, de acordo e, evidentemente, tentando responder à interrogação e à experiência interrogativa que é cada leitura literária. Então, eu não sei, um caminho seria esse, né? Como nós propomos esse trabalho com a literatura para o aluno de graduação. E eu, por exemplo, faço muita questão de propor a produção de ensaios, em vez de artigos acadêmicos, por exemplo. O ensaio como um espaço em que você exercita mais isso que eu estou chamando de perspectiva, de uma perspectiva particular que você pode ir construindo ao longo do tempo. Isso nasce da noite para o dia, você vai construindo ao longo do tempo, mas para você construir, você precisa ter a oportunidade, e a graduação é o começo dessa oportunidade, não é? E o ensaio me parece ser um espaço, um ambiente muito interessante para o exercício da minha perspectiva, de uma possível perspectiva particular, ou isso que eu estou chamando de subjetividade crítica. Em cima disso, tem um comentário que foi feito, que foi transposto aqui para o chat, que é se a gente poderia pensar ou chamar esse percurso de risco na e da pesquisa de própria imaginação crítica. Ou se isso teria algum outro tipo de implicação teórica pela expressão. Como é que se vê isso? Não, acho fundamental. A gente pode chamar de intuição, podemos chamar de imaginação. A crítica de rodapé gostava muito da ideia de intuição. O crítico precisava ter intuição. Como é que se aprende intuição? Sim. Não se ensina intuição, né? Você exercita. O Benedito Croce tinha uma coisa que eu acho extraordinária. Ele dizia que a intuição era uma forma auroral de conhecimento. Gosto muito dessa imagem, acho belíssima. Né? A noite vem, de repente desponta a aurora. Né? Então, essa forma, e claro, né? A intuição é uma matéria-prima. A intuição ou a imaginação é uma matéria-prima. A lição mais importante que eu recebi, uma das lições mais importantes que eu recebi a respeito de crítica literária foi numa mesa de bar, com o professor João César de Castro Rocha, aqui com um evento aqui e tal, e nós, um grupo de professores, jovens professores e leitores dele, pessoas que mantêm interlocução com ele, a gente foi para uma mesa de bar e ele me disse, isso é uma coisa que eu não esqueci e foi muito importante, tem sido muito importante para o meu trabalho. Que é o seguinte, olha, pega a tua leitura crítica de um determinado poema, de um conto, de um romance, substitui o objeto por qualquer outro. Se não fizer diferença, é porque você não disse nada de interessante sobre o objeto. Eu acho esse desafio absolutamente, exemplar. Se trata disso. Ora, o papel da crítica, eu insisto muito nisso, da crítica como mediadora, né, significa que a nossa geração, como qualquer outra, precisa redescobrir a literatura a cada leitura. Nós não conseguiremos fazer isso com todas as obras, mas os nossos momentos mais importantes e mais interessantes serão aqueles em que a gente vai redescobrir as obras. Eu, ultimamente, em tuas voltas, me interesso muito pela ideia de imaginação crítica. Me lembro do trabalho que eu admiro muito da Cristina Henrique da Costa, é isso? Sim. Não é?
O trabalho de leitura, eu que venho de um diálogo cada vez crescente assim com os estudos do imaginário, tentando estabelecer um diálogo entre estudos literários e estudos do imaginário, e a leitura que ela faz, por exemplo, da poética do João Cabral, via o pensamento do Gaston Bachelard, eu acho assim de uma inteligência, de uma sensibilidade assim absolutamente exemplares também, porque você desdiz, né, todo um lugar comum da crítica já sobre o João Cabral, né? A nossa linguagem crítica é muito marcada por esses lugares comuns. A gente fala de rigor, Sim. brevidade, mas o que isso significa? Efetivamente, no âmbito do texto literário e do texto especificamente, do texto de Cabral, ou do texto de Ana Martins Marques, o que significa isso? Rigor, ou brevidade, ou, né? A gente toma muitas vezes como categorias hipostasiadas, né, absolutas, Sim. quando, na verdade, elas só têm sentido enraizadas dentro da leitura crítica e interpretativa que a gente constrói. Né? Então, eu acho a imaginação crítica, isso que a gente pode chamar de imaginação crítica, poderia ser intuição, né, também, como uma espécie de remédio contra a tendência do discurso crítico a se esclerosar, né, a ficar repetindo os mesmos lugares comuns de leitura. Num sentido um pouco, quer dizer, uma hora as coisas vão confluir, mas numa outra via foi feita a seguinte pergunta: como pensar a relação do gosto, a relação gosto-literatura, que você acabou comentando, com a escolha do objeto de pesquisa? E, ao mesmo tempo, quais seriam os impactos disso na formulação crítica, na crítica? Eu acho que o gosto ele participa da experiência crítica desde o início, desde a escolha. Isso é interessante. Desde a escolha. Claro que, se a gente pensar em contextos muito diferentes, né? Vamos pensar agora o contexto da crítica universitária, nossos alunos que têm que produzir uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, e aquele crítico lá, vamos pensar esse crítico titular do jornal, um Álvaro Lins da vida, né? Um Olívio Montenegro, lá. Enfim. Vamos pensar esses críticos e a nossa crítica, né? Quer dizer, imagina o que é você passar 2 anos, 4 anos, às voltas com um texto, uma obra que não te interessa. Não é nem que não te interessa, mas com a qual você não estabelece uma relação. E eu falei disso aqui, eu me interesso muito por isso, pela ideia de patos crítico, né? Eu tenho evitado um pouco a palavra afeto, porque virou quase um meme, né? Circula tanto, todo mundo fala tanto, então eu tenho usado a ideia de patos crítico, né? Uma dimensão patética do exercício da crítica, que é muito forte, em toda a tradição crítica, sempre foi, né? Basta ler O Ideal do Crítico, de Machado de Assis, em 1865, né? Tá lá. Todo um patos crítico, todo um discurso sobre a necessidade da crítica para que a literatura brasileira saia, e aí voltamos à ideia de crise como um elemento fundamental do discurso moderno da crítica e da literatura, como bem coloca esses caras. Já está lá, em 1865, Machado de Assis diz: a gente precisa de crítica para que a literatura saia desse contexto em que está. Contexto esse que até hoje muita gente repete, né? A literatura precisa sair disso, precisa e tal. Então, eu acho que o gosto participa desde o início, desde a seleção, né? Porque pressupõe uma convivência de maneira muito diferente, por exemplo, que os críticos de rodapé tinham. Né? Que ali, aí vejam, o que é que eu vejo como mais aproximado disso? E eu acho que é um ambiente que a gente tem explorado pouco, que a crítica literária tem explorado pouco ainda, né? A da internet, né? Das redes sociais e por aí vai. Um colega nosso, o Cristiano Aguiar, tem um trabalho, um professor do Mackenzie, escritor, tem um trabalho muito interessante sobre pensar os booktubers como críticos. É possível? Né? Não é possível? Né? Então, é um trabalho que está no começo, e eu acho muito interessante. É uma modalidade de crítica? Não é? Como é que é isso? Né? Então, é um trabalho que o Cristiano está se dedicando, que está muito no início, mas que é muito interessante. Talvez sejam espaços, daqui a pouco, a crítica, aquilo que a gente reconhece mais como crítica literária possa ocupar. De todo modo, o gosto está na baila novamente. Né? Se trata também de falar sobre ele.
E como é que o crítico pode falar sobre o gosto? Ignorando, considerando ele uma categoria não crítica, que não entra no debate, não entra na discussão. Aí me parece que o mais interessante é o movimento contrário. É recolocar o gosto nesse debate. Agora, como é que ele pode ser abordado? Com que perspectiva? Mais individual? Mais sociológica? Eu falei da pragmática do gosto, que é algo que está muito no horizonte de certos teóricos e críticos da música, de pensar a figura do amador, por exemplo, né? Então, como é que isso funciona para nós, né? Porque, veja, se a gente considerar o gosto um elemento legítimo dentro da experiência do crítico, nós assumimos a radical provisoriedade do discurso crítico. E isso é interessante, dentro do contexto da pluralidade. Posso fazer uma pergunta, então, já com essa chave? Então, se a gente assume... Agora, bom, se a gente assume, então, essa provisoriedade, como fica a história da literatura? A história da literatura é outra instância. É uma instância que, inclusive, também tem a sua precariedade, também tem a sua provisoriedade também. Né? Eu me lembro que o René Char, que é um poeta porque eu me interesso muito, dizia que a história é uma sequência de vocábulos que é preciso contradizer. Mais ou menos isso. Deve ter destruído o texto do Char, mas a ideia, o principal, talvez, ou como eu me apropriei dela, está aí. Então, eu acho que também existe um elemento de provisoriedade, de precariedade na história, né? Na escrita, né? Na historiografia da literatura brasileira. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho me dedicado há alguns anos, desde a minha época de graduação, o que culminou num trabalho que foi publicado há poucos anos, que é o Fauno nos Trópicos, que é um trabalho de resgate da geração simbolista em Pernambuco. E eu defendo e levanto a hipótese que, veja só, que vai na contramão de todo o argumento mesológico da crítica, não só da crítica do século XIX, que dizia, bom, o Nordeste não pode ter simbolismo, porque é quente demais. Em resumo, é isso. Estou brincando, mas em resumo seria isso. Você encontra isso até no Andrade Muricy, na introdução ao panorama do simbolismo brasileiro, do movimento simbolista brasileiro, ele diz isso. Ora, simbolismo se desenvolve no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que, afinal de contas, são as regiões do Brasil mais temperadas. Não são... Ora, isso é um argumento mesológico que guiou boa parte do determinismo crítico do século XIX. Qual é a minha hipótese? Minha hipótese é de que existe uma geração forte, que eu tentei... É um trabalho de... Teve aluno de graduação já, de iniciação científica, já tem mais de 2 publicações, é que... E olha que eu não gosto dessa coisa de pernambucanidade, odeio isso. Mas me parece ter sido, por um contexto muito específico, principalmente o Recife, né, o centro, né, a cidade, a capital, né, que tinha uma livraria francesa na passagem do 19 para o 20, e esses poetas dialogavam e compravam publicações que vinham direto da França, por aí vai. Então, me parece marcar um outro momento da crítica ao simbolismo no Brasil, que ela não é apenas de revisão, como foi o de Andrade Muricy, ela é exploratória. Entendi. Levantando a repercussão desse movimento, que me parece tão importante para entender a modernidade, em outras regiões do Brasil. E aí eu levanto a hipótese que foi muito forte aqui. Fiz uma antologia com 16, 17 poetas e tal, tive a oportunidade de apresentar o livro num breve evento lá na UFRJ. E isso, bom, o que a gente espera com isso? Né? A gente espera uma reescrita, uma revisão, digamos assim, da própria ideia de que o simbolismo foi algo episódico no âmbito da literatura brasileira. Se a gente usar a imaginação crítica, e um dos mecanismos fundamentais da imaginação para o bem e para o mal é a inversão, é a reversão. O que está em cima vai para baixo, o céu se transforma em mar e o mar se transforma em céu. Então, o Mer de Ouro do Leminski, né, do famoso poema do Leminski, que eu gosto tanto do Ex-Estranho, né? Merda e ouro. É o princípio alquímico. O que não tem valor nenhum e o que tem máximo de valor. Um dos mecanismos da imaginação é a inversão. Ora,
se utilizarmos um pouco de imaginação crítica como uma forma de arriscar e pensarmos que, mais do que o parnasianismo, o simbolismo, inclusive na sua versão neorromântica, foi o gosto dominante na passagem do 19 para o 20, e não o parnasianismo, que aparece como uma espécie de estética oficial de um grupo de poetas, a gente tem um campo aberto extremamente interessante de ser cultivado. Então, veja, Fadu, a provisoriedade, eu acho que mais lentamente, né, ela se denuncia também na escrita da história da literatura brasileira, na historiografia da literatura brasileira. Eu fiz essa pergunta justamente enganchada no que você tinha acabado de comentar, e porque chamou a atenção, e aí eu já estou fazendo o contorno para chegar onde queria. Eu falei que uma hora as coisas iam assim confluir. Que de tudo que o senhor vem apresentando, assim, a sua conclusão, quando o senhor coloca o método comparativo, ou melhor, a observação comparada, nem no estilo comparativista, né, não estou falando deu para perceber que não é literatura comparada, assim, a comparação propriamente dita, do modo como se organizam o raciocínio e a condução das razões do Paulo Franchetti para o Marcos Scan, a gente vê duas propostas críticas que poderiam ser historicizadas e automaticamente... Tá. Não tem problema. Que automaticamente poderiam ser historicizadas e dentro dessa historicização extrair delas os motivos dos seus comportamentos. O senhor detectou isso, os dois partem de uma ideia de modernidade, os dois partem de ideia de ruptura, os dois têm linguagens que até se aproximam, mas é como se... Eu não estou falando nem de diferença geracional, estou falando dessa diferença da subjetividade crítica que o senhor está falando, que ela também é penetrada de alguma medida por essa história. E aí, quando, por exemplo, eu vou fazer uma comparação mais absurda, mas é porque eu achei interessante quando o senhor colocou os dois. Se a gente pega, por exemplo, Oi! Tudo bem? Se a gente pega um Paulo Franchetti, que tá numa época e num lugar, e aí eu preciso dessas duas circunstâncias, ou modalizadores, e compara com um João César Castro Rocha, para pegar outra pessoa que o senhor citou, são completamente diferentes, e não é por causa só do objeto, né? É porque o modo como eles organizam e conduzem as razões dos seus textos revelam subjetividades críticas completamente distintas, embora ambas sejam combativas. Embora ambas sejam combativas. Combativas, exatamente. Mas é disso, eu acho que disso se trata, é perceber a trama, né? As diferenças e, ao mesmo tempo, me parece um exercício crítico interessante para explorar a diversidade e a pluralidade, também tentar perceber pontos de contato, mesmo em posturas tão diferentes, porque isso dá à crítica esse exercício, faz dela esse exercício de mediação também, né? Porque muitas vezes a polêmica dava a entender que tinham dois lados, acho que a questão tinha dois lados. Isso. Quando ficava no impressionismo, parecia que, tipo assim, ia para o problema que o senhor apontou, do afeto, como se ele fosse algo negativo e não como algo produtivo. Isso, exatamente. Aí parecia a briga de Rio-São Paulo e outras coisas que a gente... E ficava nisso, né? E ficava nisso um pouco. Qualificava o debate. Isso, exato. Então, eu acho que se trata disso, sabe, Fadu? Acho que é um exercício, na verdade. Como você bem colocou, cotejar essas várias perspectivas críticas é, inevitavelmente, reconhecer formas diferentes de abordagem, né? Inclusive, eu acho isso extraordinário. Gosto muito dos três. Circulo muito nos textos dos três, né? E de vários outros, né? Ao mesmo tempo, me parece ser um exercício interessante se arriscar a encontrar esses pontos de contato para tornar o mapa ainda mais complicado, porque multiplicidade e diversidade são nomes que a gente dá a uma noção que eu acho importantíssima para lidar com a literatura hoje, que é a noção de complexidade. Os cientistas estão mais, seja os teóricos da física especulativa, eles estão muito mais bem acomodados a esse termo, né? Complexidade, né? Você pega um Ilya Prigogine, complexidade, ele já fala muito...
a gente às vezes ainda hesita um pouco, mas é pensar mesmo isso, que a pluralidade e a diversidade próprias da produção brasileira contemporânea, o que se transforma, ou melhor, e isso se transforma num verdadeiro desafio para a crítica, é um índice de complexidade, né? De você, diante dos problemas da cultura e da arte, você considerar uma série de fatores, né? Uma coisa multifatorial, uma série de elementos, né, que compõem essa trama, esse problema. Eu tenho trabalhado um pouco com a ideia de campo conceitual, que me parece muito interessante para pensar. Cada perspectiva crítica dessa pode constituir um campo conceitual. Pode falar. É isso. Não, tudo bem. E por último, isso que eu queria lhe perguntar agora num caminho que vai parecer reverso, mas assim, o senhor está falando toda hora do diálogo, dos pontos de contato, e o que talvez seja interessante, que não é problemático, embora para os mais sectários possa soar problemático, é entender que ela também a crítica também tem limite. Às vezes é o limite do objeto, às vezes é o limite do que o crítico se propôs a fazer, e a gente, como leitor, diz, mas ele não fez isso. Mas espera aí, ele não fez isso porque o objeto não solicita, ou porque ele não se propôs a fazer, e aí eu estou sendo anacrônico em relação à crítica proposta. Queria que o senhor falasse um pouco agora da gente avaliando um crítico, né, ou pelo menos tendo contato como crítico, como que é o nosso raciocínio, a construção da nossa subjetividade pelo limite da crítica, e não só pela potência dela. Isso. Eu acho que, na verdade, são duas coisas indissociáveis, o limite e a potência dela. Porque, muitas vezes, a potência dela acaba representando um limite, uma fronteira que ela não consegue transpor, e, muitas vezes, a crítica também pode transformar as suas limitações também em uma potência também. Isso é muito interessante. Há um exemplo que eu acho muito expressivo disso. O Álvaro Lins escreve uma crítica extremamente reticente à poesia do Murilo Mendes. Vários caminhos, apontam não sei quantos caminhos, mas não escolhe nenhum, uma coisa meio que se perde na multiplicidade e tudo mais. Uns anos depois, o próprio Álvaro Lins, inclusive, ele reconhece essas mesmas características em Jorge de Lima. Uns anos depois, o mesmo Álvaro Lins volta a escrever sobre Murilo Mendes assim, mudei de ideia. Aquilo que eu disse, que era o problema da poética de Murilo Mendes, percebo hoje que é, na verdade, a força dele. Então, quando você traz essa discussão, que eu acho muito interessante, eu me interesso muito eu brinco e chamo de os equívocos da crítica. Eu teria muita vontade de fazer uma história da crítica brasileira só através dos equívocos, né? Eu acho extraordinária essa ideia, assim, das contrafações e tudo mais, dos deslizes, dos equívocos, disso que eu chamo de patos críticos. E eu acho que são justamente aí que você reconhece, por exemplo, né, a potência e os limites, por exemplo, da crítica, né? Nessas leituras que, para nós, para usar a expressão do Barthes, não tem mais validade, né? Eles perderam a validade para a gente, né? Você reconhecer, por exemplo, a importância de um crítico como... Veja que exemplo interessante. Silvio Romero e José Veríssimo. Nossa. Né? Vejam, dois grandes críticos, ao mesmo tempo profundamente marcados por uma visão de época que os limitou também. E aqui é interessante também lembrar que foram adversários, né? Foram grandes adversários. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em José Veríssimo, lendo da maneira mais tacanha possível a poética de Cruz de Souza, onde pesa toda uma visão determinista, né? Aí você diz assim, bom, aqui há um ponto de contato entre Silvio Romero e José Veríssimo, a visão determinista, né? Então, eu acho que as duas coisas são indissociáveis, na verdade, Fabio.
Eu acho que a potência de uma leitura crítica, tanto naquilo que o crítico se propôs a fazer, quanto naquilo que a obra exige dele, ela será sempre acompanhada de perto pelo seu reverso, pela sua sombra. Linguagem quase junguiana, pela sua sombra, que é o seu limite, né? O lugar onde a crítica silencia, onde eu não consigo mais dizer algo sobre o texto literário. Isso é importante também, a crítica saber quando silenciar também, como no debate ou na polêmica, quando silenciar. Há uma história que me interessa muito, que é aquilo que eu chamo de polêmica velada entre Haroldo de Campos e Osman Lins. É velada porque, na verdade, nunca veio a público. Ou melhor, só veio por causa do Haroldo, que era feito a, né, fazer pública a polêmica. E, numa entrevista, ele diz sobre uma coisa muito interessante, diz assim, que o Avalovara, o romance do Osman, publicado em 73, era uma espécie de jogo da Amarelinha do Cortázar tocado de ouvido, uma coisa assim. Que era uma coisa sem maior caráter inventivo e tal, e enfim, se apropriando e reproduzindo. O Osman Lins escreve uma carta para o Haroldo. A Sandra Nitrini publicou essa carta, acho que uma das edições da Teresa, da revista. E é muito interessante você ver isso, ver o debate, o diálogo que o Osman tenta estabelecer com o Haroldo de Campos, mas não pela via pública, mas através da carta. E aquilo tem uma razão de ser. Eu me interesso muito. Tenho muita vontade de escrever sobre isso, sobre o que eu chamo de polêmica velada, né? Então, se trata disso também, da crítica saber quando calar, quando silenciar também diante do texto. Porque ela nunca... E eu acho que isso precisa ficar claro para a gente, né? Crítica, como eu disse, não existe chave mestra, né? Crítica nenhuma dirá a última palavra sobre uma obra. Então, é preciso a crítica saber onde ela silencia também, né? Antes de passar para a próxima pergunta, que eu até coloquei aqui, que é um comentário um pouquinho longo, eu só vou pedir, Carlos, você pode colocar, tá no chat, o link do formulário para poder as pessoas assinarem a frequência, tá? Depois você põe para a gente, e aí eu vou ler a pergunta. Vou colocar já. Obrigado, Carlos. Assim, o Nicolas Ranieri colocou assim, quando o senhor está fazendo referência à antologia do Muricy. Em alguma medida, a própria antologia de Muricy, com suas restrições, parece demonstrar a força do simbolismo naquele período. Inclusive, se pensarmos em um poeta baiano como Kilkiri. Não sei se é certo. De forma mais geral, isso exigiria uma revisão da nossa noção de modernidade, que é sempre deslocada mais para frente com o modernismo. Isso, não sei se eu posso dizer isso, mas a própria ideia do professor Francisco Conte Hardman de antigos modernistas também estremece essas recolocações de modernidade, né? Ou melhor, essa cristalização de modernidade. Isso sem falar na categoria mais ou menos esdrúxula do pré-modernismo, principalmente se pensava no caso da poesia. Alguns poetas acabam ficando no limbo por conta dessas demarcações historiográficas. De fato, o próprio professor Alfredo Bose já chegou a comentar em algum momento que... Acho muito bem colocado. Na verdade, é muito mais um comentário do que uma pergunta, mas acho que é isso mesmo. Acho que é esdrúxula a categoria de pré-moderno. Na verdade, são modernos já, mas não se pautam, evidentemente, pela linguagem da vanguarda, né? Não são modernistas, né? Mas são modernos já. Inclusive, em países de língua espanhola, geralmente até se fala, né? O que nós chamamos de modernismo é vanguarda, e o simbolismo dele, muitas vezes, é o modernismo, né? Ele lembrou que o Kilkerri, esse poeta baiano, que o Augusto, acho que o Augusto, né, dedica um trabalho à revisão do Kilkerri, o Kilker, né? E veja uma coisa interessante, há um poeta que produz aqui em Pernambuco, que eu trabalho, eu falo nos Trópicos, faz questão de trazer, que é um poeta chamado Agripino Fernandes da Silva, que ele trabalha com muito interessante, ele parte de uma influência muito forte da poesia do Cruz de Souza, e depois eu brinco muito no ensaio, ele constrói uma espécie de poética mediúnica, em que o poema, ele escreve um livro, em algumas histórias da literatura pernambucana, eles grifaram errado, completamente errado. Colocaram
Policromias. Muito provavelmente porque o primeiro livro dele se chama Acromos. Ele tem um livro, vejam só, o primeiro se chama Brocatelos. Está lá o Cruz e Souza, né? Brocatelos. É o Broquéis, né? Brocatelos. Depois ele tem um livro chamado Acromos. Por fim, um dos últimos livros, aí grifam Policromia. Na verdade, o livro se chama Polifonias. E essa polifonia se deve ao espaço que o discurso poético, o sujeito lírico, dá à voz dos espíritos. A voz de espírito. É muito interessante. Nossa, que ideia legal. Não é? É bem interessante isso. E ele é um poeta que trabalha com a linguagem. O Augusto de Campos adoraria ler o Agripino Fernandes da Silva, porque ele é um pouco da linha inventiva do Quilquerry. Ele tem um poema chamado O Caso das Constelações, em que o neologismo, só um minutinho, que o neologismo e a invenção linguística, né, é um poema quase ilegível, né? A gente teve a oportunidade de publicar, muito interessante, tal, e exige justamente essa reflexão sobre o que nós chamamos de modernidade. O Jean-Nicolas Hulot, que é um professor da Sorbonne, eu participei de um evento sobre simbolismo na USP em 2017, e ele fez uma conferência, deu uma entrevista, diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim que o simbolismo é o laboratório da modernidade. Então, eu gosto muito dessa ideia. O simbolismo como uma espécie de laboratório da modernidade. Então, eu acho que o João Alexandre Barbosa diz uma coisa interessante, né? No prefácio que ele escreve a obra da Cassiana Lacerda Carola, ele diz o seguinte: o simbolismo é a prova dos 9 da crítica brasileira e da historiografia crítica brasileira. Então, eu acho que sim. Aí, nesse momento, um espaço para a gente fazer uma discussão muito interessante sobre a construção do nosso cânone, sobre a nossa ideia de modernidade, enfim, muito. E, depois que o senhor começou a comentar, o próprio Nicolas ainda terminou assim, mesmo o que é parnasiano, às vezes, não é tão parnasiano assim. Uma das consequências curiosas disso, e pouco assimiladas, é justamente essa continuidade do simbolismo já em meados do século XX. Eu concordo plenamente com o Nicolas, inclusive, já é lugar comum da crítica mostrar, por exemplo, elementos parnasianos na poética do Cruz de Souza, né, que há uma dimensão parnasiana na poética dele. O Agripino Fernandes da Silva, a mesma coisa. Isso é comum com vários outros poetas do período. Mas me parece, aí é que está, é isso que eu proponho, uma inversão através da ideia de imaginação crítica. A imaginação possibilita a gente fazer certas inversões que às vezes são muito violentas, né? O imaginário permite, suporta esse tipo de mecanismo. E eu diria que, na verdade, é um parnasianismo que é episódico. O simbolismo, principalmente numa versão neorromântica, é que é muito mais difundido, inclusive no gosto. Ora, isso explicaria, por exemplo, a popularidade de um poeta como Augusto dos Anjos. Isso explicaria, por exemplo, a popularidade de um poeta como Augusto dos Anjos. Eu acho demais, Nicolas. Acho que, inclusive, os próprios poetas parnasianos, você pensa no Raimundo Correia, e, é claro, aqueles poetas que você não sabe onde colocar. Francisca Júlia, um dos maiores sonetistas, para mim, da literatura brasileira. Né? Onde é que você coloca ela? Andrade Muricy vai colocar ela no panorama. Você vai para um tratado de história da literatura brasileira, ela está colocada como parnasiana, e aí você tem esses problemas todos. Né? Mas eu acho que essa é uma discussão ainda por fazer. E, ao mesmo tempo, assim, mesmo que seja uma discussão por fazer, só o gesto de transformar o difuso, que muitas vezes a pluralidade é entendida como uma mera imagem difusa, como problema, faz com que talvez a gente consiga fazer olhares... Eu vou pelo paradigma histórico, porque eu acho que é lá que a gente vai bater, no final das contas, né? Tipo assim, rever que talvez essas categorias que eram críticas no momento, não é que elas simplesmente caducaram porque seria jogar fora a imaginação crítica de uma época, não é isso. Mas a brincadeira da potência e limite
quando a gente historiciza, a gente percebe que, olha, hoje o Brasil é muito valorizado, né? Para a gente é muito valorizado o close reading, em outros lugares isso não é tão valorizado. Não significa dizer que ele deve ser desprestigiado ou supervalorizado, mas significa dizer que ele é histórico. Então, quando a gente faz essa inserção, a gente vai para outras, tipo assim, eu acho que o impacto disso é super poderoso. Eu acho. Eu gosto do Davi Arrigulho dizendo assim, numa longa entrevista que está no Novos Achados e Perdidos, assim, veja que interessante o discurso dele. Eu faço uma espécie de close reading. Eu gosto muito disso. Eu faço uma espécie de close reading. É ótimo isso. É isso que você falou, quer dizer, olha, vê só, existe o close reading. Né? Enquanto proposta, está lá ligada a crítica anglo-saxônica. Mas peraí, o que eu vou fazer com ele é que me interessa. O que eu vou fazer com o close reading. E eu gosto muito dessa fala do Davi. Né? Eu faço uma espécie de close reading. Uma espécie de close reading? Como é que é uma espécie de close reading? Ele está dizendo, eu faço exatamente aquilo que eles estão propondo. Mas eu faço uma leitura que valoriza certos aspectos formais do texto. Isso pode ser chamado de close reading. Agora, não daquele modelo, não necessariamente daquele jeito, não um decalque. Né? Então, eu gosto muito disso. Até o Davi também trabalha muito com a ideia de imaginar, imaginação também, que eu acho importante. Então, eu acho que passa por isso. Né? Você falou uma coisa muito importante, a pluralidade enquanto algo difuso. Né? Ora, ela nos interessa não apenas como uma espécie de constatação. A literatura brasileira atual ela é diversa e plural. Não, mas como um problema crítico. O que é que significa essa pluralidade? O Marcos dá algumas, levanta hipóteses, que são hipóteses, para mim, extremamente ricas, né? Para pensar isso. Agora, a gente precisa puxar esses fios e agregar outros elementos a esse debate e a essa discussão. Exato, a própria ideia de democracia ali não pode ser jogada ao relento, porque senão vira tudo... Claro. Em nenhum momento ele defende a ideia de que tudo pode, pelo contrário. Momento, mas que as vozes devem aparecer, já que é democrático. Somente no nosso momento, né? Sim, exato. Então, a gente tem implicações de ordem política que depois se tornam rebeldes. Quem preveria que a gente teria monstros críticos, não no sentido barroco, que é positivo de monstro, né? Mas monstros críticos como esse texto. Eu sempre faço questão até de esquecer o nome do autor. A Poeira da Glória, como é que é? A Poeira da Glória, uma nova história da literatura brasileira, não sei. Vou procurar aqui. Faço questão de esquecer o nome dele sempre. Falou Martim Vaz. Estou procurando. Martim Vasques, uma coisa assim. Martim Vasques da Cunha. Vasques da Cunha, um cara que parece que andou figurando aí nas fileiras olavistas e tal. Me parece um monstro crítico, num sentido não é no sentido barroco. O barroco viu o monstro como uma coisa positiva. Aqui é no outro sentido. Eu acho de um equívoco assim absurdo, sabe? Uma exigência de uma espécie de moralidade ou imaginação moral que a própria expressão se destrói. Imaginação moral, não existe imaginação moral. A imaginação não se pauta por uma moral. Eu acho absolutamente equivocado, né? A imaginação é um dos nossos principais mecanismos de liberdade e de libertação que existe. Então, de libertação de uma série de regras e convenções sociais. E o que esse sujeito faz é exatamente pensar que a literatura brasileira é uma espécie de degenerescência da ausência de uma imaginação moral, que nem Machado de Assis teve. Né? E aí parece uma coisa de nostalgia do que nunca existiu, né? De uma espécie de... Tá certo, eu estou indo. Gente, só um minutinho. Professor, não tem problema, a gente já está se passando das 20h30, a gente já pode encerrar. Então, pronto. Tá bom, me sinto mais do que satisfeito com as respostas, mas não temos. Está aqui o Nicolas dizendo que o nome do autor, Martim Vasques da Cunha. E a gente pode encerrar por aqui. A gente agradece muito pela sua participação, pelo seu aceite, por poder compartilhar suas pesquisas
e fazer dialogar agradeço. no sentido dessa subjetividade crítica e fazer dialogar as suas pesquisas, para que a gente também para que a gente se dê a conhecer. Essa que é a ideia. Isso. A proposta do evento também tem essa característica de pluralidade. Se eu soubesse que a conversa seria tão boa, eu tinha diminuído minha fala, para a gente conversar mais do que me ouvir só. A gente agradece. Pessoal, amanhã nós vamos ter as mesas pela parte da manhã e pela parte da tarde. E às 15 horas, nós vamos ter a fala do professor Oswaldo Silvestre, da Universidade de Coimbra, intitulada Alguns Exemplos Moderadamente Dramáticos da Poesia Além do Cânone. A gente agradece e fica por aqui. Desejamos uma boa noite a todo mundo.